Olá, vamos dar continuidade à trilha de aprendizagem sobre as relações entre os mecanismos de governança multinível de aprendizagem e do conhecimento, bem como o papel da universidade corporativa em rede como ferramenta estratégica organizacional. Se você já chegou até aqui, compreendeu os elementos contextuais que demandam um novo paradigma para a governança corporativa, seja ela pública ou privada. Neste módulo, trataremos de dois componentes essenciais para a implantação da governança multinível, que dialogam intrinsecamente com o conhecimento e a aprendizagem organizacional, os modelos de governança do conhecimento e da aprendizagem. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engim. É importante compreendermos que a aprendizagem organizacional é um processo, uma construção social que transforma o conhecimento criado pelo indivíduo em ações institucionalizadas em direção aos objetivos organizacionais. Esse processo de aprendizagem resulta na criação de conhecimento em múltiplos níveis, individual, de grupo e organizacional. A aprendizagem e o conhecimento são fenômenos que caminham juntos a partir de processos de reforço mútuo, sendo a aprendizagem responsável pela criação de um novo conhecimento. As ações educativas distribuídas em redes de aprendizagem formais, não formais ou informais impactam sobremaneira os resultados da organização. Também reforçam a melhoria de processos e de clima organizacional, mudanças na cultura, aumento de produtividade, de eficiência dos processos, novos produtos e serviços, além de satisfação dos stakeholders por serem envolvidos na rede de aprendizagem. Também vamos relembrar que modelo de governança multinível é dependente da coevolução dos atores envolvidos no ecossistema organizacional. Para se conseguir distribuir autoridade, responsabilidade e autonomia, faz-se necessária a criação de sinergia entre os múltiplos esforços independentes para que se consiga elaborar um objetivo comum e, assim, todos assumam seu papel na busca de soluções para todos. Para se ter ênfase na interação entre grupos sociais múltiplos de maneira a resultar em processos de aprendizado e instrumentos políticos alternativos às decisões top-down e às decisões bottom-up, é necessário uma universidade corporativa ativa, inclusiva e integrativa, ou seja, em rede. Como já foi visto em vídeos anteriores, o objetivo maior é alcançarmos a maturidade de maneira que o próprio sistema se auto-organize em coevolução contínua com os atores da rede. E a caminhada deve respeitar diretrizes que envolvam a aprendizagem, redes colaborativas, integração de pessoas, equipes e organizações. Ou seja, faz-se necessário a governança do conhecimento organizacional e do processo de sua criação, que envolve diretamente a aprendizagem organizacional. Já sabemos a relação entre conhecimento e aprendizagem. Da mesma maneira, governança do conhecimento é um dos mecanismos da governança da aprendizagem. Governança da aprendizagem é um sistema organizacional de desenvolvimento da capacidade dinâmica e de alta organização coletiva para o enfrentamento de mudanças, dirigindo os processos cognitivos e comportamentais de stakeholders internos e externos por meio de um conjunto de mecanismos, componentes e ambientes de aprendizagem. O framework para a governança da aprendizagem estabelece um macroprocesso para apoiar a sua implantação. Porém, alerta que o processo é cíclico e deve ser governado de maneira que sejam estabelecidos os ambientes, os mecanismos e os componentes para a geração da capacidade adaptativa organizacional. Vamos começar a conversar sobre os ambientes e os mecanismos de governança da aprendizagem. A primeira preocupação deve ser a criação da cultura de aprendizagem contínua. No mínimo, esta envolve despertar a capacidade e abertura de cada pessoa para ensinar e aprender continuamente. Abertura para o diálogo, que inclui a disposição de ouvir e falar sobre os significados pessoais,
vinculares, éticos e políticos, tanto de quem é escutado quanto de quem os escuta. É perceber o colaborador muito além da função que assume na organização, mas vê-lo como um sujeito epistêmico, desejante, um sujeito autor e um sujeito social. Ao se perceber cada indivíduo pela sua subjetividade e não mais somente pela objetividade do papel funcional que ocupa na organização, pode-se resgatar a própria subjetividade e, consequentemente, se abrir à coevolução, ou seja, sair da zona de conflito entre saberes e, com tranquilidade, coevoluir como aprendentes e ensinantes. Fazer-se um ser aprendente é não esconder o sol dentro da alma, nem esconder a palavra calada. É estar aberto para aprender continuamente com o outro na inter-relação social. Fazer-se um ser aprendente exige do indivíduo maturidade para dialogar entre o aprendente e o ensinante, ou seja, conectar-se com o que já conhece e autorizar-se a mostrar, a se fazer visível e a fazer visível aquilo que conhece. O ser ensinante, a ser desenvolvido em cada um dos indivíduos, independente da função de professor ou aluno, é o ser que opera como possibilitador ou inibidor da aprendizagem. O ser ensinante se dá a permissão para expor conhecimentos existentes, assimilar e acomodar conhecimentos novos por meio da testagem, do diálogo, da valorização do próprio conhecimento, do interesse e motivação de compartilhar com outros seus próprios saberes. A percepção do ser aprendente ensinante em cada colaborador é a base da criação da cultura da aprendizagem contínua. Ser aprendente ensinante é interrelacionar o conhecer e o aprender a partir do outro e principalmente com o outro. Então, criar ambientes colaborativos para que os múltiplos atores possam ser percebidos e se auto-perceberem de maneira a desenvolverem capacidade de coevolução deve ser uma das estratégias de uma universidade corporativa em rede. O Framework para a Governança da Aprendizagem estabelece os ambientes colaborativos como ambientes propícios à aprendizagem. Ambiente de good bar, onde são oportunizadas situações relacionais que energizam as pessoas, tornando-as criativas dentro de uma interação positiva e dinâmica para promover a transformação permanente, ou seja, a aprender. O Good Bar não se trata somente de um lugar, mas também de um momento durante o qual deve-se viver o processo dinâmico de transformação e também de revelação. A consolidação dos 8C necessários à aprendizagem se processa nestes ambientes colaborativos. Estes ambientes realizam o que chamamos de interferência construtiva no processo de aprendizagem. São os 8Cs: conquista da confiança entre as partes, comunicação dialógica e bidirecional, consciência de seu papel e do outro, compartilhamento de boas práticas e lições aprendidas, colaboração para a coprodução, cultura da aprendizagem, competência institucional e, por fim, a criação e aplicação do novo conhecimento criado. Neste ambiente, os processos de geração de ideias e soluções são mais fáceis de serem trabalhados, e seleção de ideias e soluções baseadas em dados e evidências são otimizadas, e a gestão do conhecimento passa a atuar de maneira a adquirir, tratar, armazenar e estruturar o conhecimento, de maneira a retê-lo no nível organizacional e replicá-lo pela rede de aprendizagem. O conhecimento que era de uma pessoa passa, nesse momento, a ser de um grupo e estar preparado para a institucionalização na organização. Mais do que isso, o mecanismo de ciclo do conhecimento se completa, pois se estabeleceu a mobilização e conversão do conhecimento tácito em explícito e para tácito novamente. O ciclo de conhecimento que adquire o conhecimento individual, integra em grupo e dissemina na organização refere-se ao ciclo de acumulação e renovação do conhecimento, que para estabelecer novos conhecimentos nas rotinas organizacionais depende da aprendizagem, ou seja, a aplicação desse
esses novos conhecimentos na prática organizacional. Mas como a maioria dos indivíduos, grupos e organizações são resistentes às mudanças em suas rotinas, como esse processo se inicia? São os feedbacks recebidos sobre os resultados organizacionais que dão início ao processo de aprendizagem. Quando a organização está atenta aos feedbacks e estruturada para aprender com eles, dizemos que ela é uma organização com capacidade absortiva de conhecimento. É uma organização que aprende. Ao analisar os feedbacks, a organização deverá identificar respostas e poderá se posicionar de 4 maneiras diferentes: resgatar a resposta padrão institucionalizada, adaptar-se e realizar melhorias que já faz, transformar o que já faz, gerando novos significados, atividades e processos de como faz as coisas e, por fim, definir novos paradigmas e modelos mentais, gerando novas coisas. Falamos em vídeo anterior sobre os ciclos de aprendizagem. Estamos exatamente explorando os processos que devem ser governados para que esses 3 ciclos sejam efetivamente realizados. Pelo menos os primeiros ciclos de aprendizagem para ser possível gerar novos conhecimentos. Mas o que fazer com o conhecimento novo de maneira que eles se transformem em ativos de conhecimento gerando valor? Nesse momento, o mecanismo governança do conhecimento deve ser acionado para identificar e compreender os stakeholders intra- e interorganizacionais interessados no novo conhecimento criado e estruturar as redes intra- e interorganizacionais quantas forem necessárias para a disseminação do novo conhecimento, obedecendo às diretrizes estudadas no vídeo anterior. Definir as políticas e normativas para a transferência do conhecimento de maneira a mitigar custos e riscos do processo. Institucionalizar os relacionamentos intra- e interorganizacionais, criar e manter os canais de feedbacks ativos, gerenciar os ativos de conhecimento para o fortalecimento da sustentabilidade organizacional, estabelecer o controle e monitoramento sobre os resultados da transferência do conhecimento, de maneira a identificar a aprendizagem e o valor alcançado para a organização. E fechando o circuito, se alcança a governança da aprendizagem, ao se manter a organização aberta à identificação das situações novas e incertas, que exigem o desenvolvimento da capacidade de mudança. Como resultados, a governança da aprendizagem gera modelos mentais compartilhados, visão compartilhada e objetivos comuns, informações confiáveis e, finalmente, a capacidade dinâmica de auto-organização e auto-eco-organização. Em resumo, a governança da aprendizagem aborda 4 mecanismos, que são eles: gestão do conhecimento, ciclo da aprendizagem, organizacional e governança do conhecimento. 4 componentes: capacidade dinâmica e de auto-organização, visão compartilhada e objetivos comuns, informações confiáveis e modelo mental compartilhado. E 2 ambientes de aprendizagem, o BA e o 8-6. No próximo vídeo, conheceremos um pouco mais sobre governança do conhecimento, visto que é um dos mecanismos menos discutido na literatura, mas de vital importância para as organizações intensivas em conhecimento e que aprendem continuamente. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engin. Nos vemos no próximo vídeo.